A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje gostaria de começar por vos falar ao coração. Não sentem ultimamente, com tudo o que está acontecendo no mundo, um vazio na vossa alma, um vazio existencial, uma certa angústia, que não sabemos de onde vem, qual a causa. Nós já passamos por várias revoluções. A Revolução Industrial foi uma delas, esta agora mais recente e que vem trazer uma tecnologia de ponta que tudo acelera e que nos faz estar cada vez mais ocupados, mais distraídos principalmente com o caminho. Estamos muito focados no objetivo, no ponto de partida e no objetivo, mas nas belezas do caminho estamos muito distraídos. E com todas estas revoluções nós nos afastamos muito do essencial, daquilo que nós somos, espíritos, e da alimentação do espírito. E é isso que nos está a fazer falta. Não é tanto a alimentação material e todo o materialismo que nos envolve. Agora é a hora de olharmos para dentro, para tentar perceber de onde vem este vazio. E hoje trago-vos a boa nova. Algo que está tão perto de nós, que é tão acessível, mas que nós viramos costas faz tempo, que se torna necessário que nos voltemos novamente para estas questões espirituais, que não são fraquezas, mas sim aquilo que nós precisamos de facto. E todos nós um dia vamos chegar a essa conclusão de que precisamos de algo mais, mas agora algo espiritual, da oração, de falar mais naquele que dividiu a história em duas, antes e depois de. Falo de Cristo, é claro. Hoje trago-vos então o Evangelho de Jesus, para aplicarmos, se quisermos, cada vez mais nos nossos lares, para lermos e refletirmos. E o que é que o Evangelho, o que é o Evangelho, o que é que representa? A palavra derivada do grego Evangelion, o Evangelho significa boa nova ou boa e feliz notícia, novidade. E essa auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos e exemplos de Jesus. No início da religião cristã, a expressão Evangelho era utilizada, portanto, em relação às palavras e aos atos de Jesus. Referiu-se depois ao registro escrito que se fez do seu ensino. Muito embora esse vocábulo apareça 75 vezes no Novo Testamento, ele forma um conjunto de 4 livros conhecidos como os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, as quais dizem respeito aos atos comuns da vida do Cristo, aos ditos milagres, que um dia falaremos deles, às predições, às palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e ao ensino moral. No entanto, o Espírito Emmanuel ressalta que a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Na sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria, da paz, do progresso espiritual, norteando a nossa vida e aspirações. E a sua observância seria suficiente para transformar o nosso mundo num local de extrema prosperidade.
Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. É, portanto, mensagem de salvação, nunca de tormento. Agora, em relação ao Evangelho e nós. Certa vez perguntaram a Francisco Cândido Xavier, médium espírita, a seguinte questão: qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? A sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus na nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Todos somos necessitados dos ensinamentos de Cristo. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco dos nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. E porquê? Simplesmente pelo facto de que o seu exercício nos possibilita a plena consciencialização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho possibilita-nos um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus, ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampla do verdadeiro sentido da vida. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, anota o seguinte: para os homens em particular, constitui aquele código, ou seja, o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se assim de agir conforme os seus fundamentos. Outros já acreditam que a assídua frequência aos seus templos de fé seja suficiente para torná-los plenos do seu conteúdo. Todavia, o espírito de nome André Luiz escreve que o Evangelho é livro divino e, enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os seus tesouros sagrados. Este conjunto de livros necessita, portanto, ser conhecido, meditado e sentido, porque o seu maior objetivo é renovar-nos e aprimorar-nos intimamente. Um escritor espírita de seu nome, Richard Simonetti, enfatiza que a leitura da Boa Nova não se destina aos outros. Deve falar à intimidade da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. E adianta que, no Evangelho, encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis, a saber, é preciso edificar o bem e é preciso eliminar o mal. Para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta no semelhante. Num combate ao mal, devemos pensar do que sobra em nós. A tal autoanálise. Podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio dos nossos atos, pelo nosso exemplo, e ao aplicarmos as suas lições, damos a mais perfeita demonstração de que as assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que apenas com as nossas palavras. Ainda o Espírito Emmanuel refere que a lição do Evangelho consola, esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não adianta. E agora, nesta dualidade Evangelho e Espiritismo. O Espiritismo é o reviver do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo traz-nos moral diferente O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, mas lança novo entendimento sobre os seus ensinos e é neles alicerçado. Algumas lições do Cristo se apresentam de forma velada. Foram elas, então, explicadas pela doutrina espírita que, através dos seus postulados, busca consciencializar o indivíduo da sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro e da presença constante do amparo divino na sua trajetória evolutiva, que é infinita.
Em 1864, o codificador da doutrina Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a explicação de vários preceitos morais deixados pelo Cristo, em consonância, porém, com o Espiritismo, bem como a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. A proposta dessa obra ainda continua a ser de grande importância pela profunda renovação moral que sugere. À época do seu lançamento, no entanto, ela representou uma completa reformulação dos conceitos cristãos vigentes, porque fez desaparecer as proibições e os pecados para fazer nascer a liberdade, mas liberdade responsável. Mais uma vez, o Espírito Emmanuel declara que, tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. No seu aspecto religioso, o Espiritismo é o próprio cristianismo, mas apresentado na sua feição clara e simples, para que Jesus seja compreendido na essência dos seus ensinamentos e exemplos. No estudo concomitante da doutrina do Evangelho, temos a aquisição de conhecimentos aliada à sublimação dos sentimentos, porque a pessoa atenta à própria evangelização, ou seja, ao conhecimento e à vivência do Evangelho, está em constante busca de maiores níveis de excelência na sua moralidade e espiritualidade. Ainda numa afirmação de Francisco Canto Xavier, o Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz a nos mostrar a imensidade do esforço que temos de fazer para nos melhorarmos. Interpretando agora e analisando o Evangelho, Jesus, meus amigos, Jesus nada escreveu. Todavia, muitos estudiosos defendem a ideia de que o Evangelho de Marcos é o nosso relato mais antigo sobre a vida de Jesus, escrito entre 65 a 70 d.C., ou a partir de 70, que os Evangelhos de Mateus e de Lucas foram elaborados 10 ou 15 anos mais tarde, possivelmente entre 80 e 85 d.C., e que João foi o último a registrar as suas memórias entre 90 ou 95 a 110 d.C. Também não se pode negar que os textos que nos chegaram foram vítimas de certas adulterações e adaptações, e que outros documentos de origem verdadeira acerca do Cristo foram destruídos por estudiosos e religiosos que deixaram passar para a posteridade somente os textos que lhes interessavam. Entretanto, André Luís Espírito ressalta que o Evangelho, nas suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Caros amigos, por aquela época era comum entre os israelitas, gregos, romanos e outros povos a vigência de parábolas, mitos e lendas. Então, como atesta o próprio Evangelho de Marcos, Jesus também se utilizou de histórias simbólicas e alegóricas para quê? Para que as pessoas, além de se sentirem estimuladas a ouvi-lo, compreendessem de forma mais consistente o significado dos seus ensinamentos. Através, portanto, das parábolas, ele associava imagens da vida diária com princípios espirituais mais abstratos, de modo a facilitar a sua aplicabilidade na vivência do cotidiano. Assim, o que poderia apresentar-se complexo para as mentes dos seus ouvintes, considerando a gravidade do tema, ele simplificava em narrações suaves e claras. É preciso, caros amigos e ouvintes, porém, considerar que os preceitos morais constantes das suas parábolas necessitam de interpretações adequadas ao nosso contexto. Muitas dessas histórias, se tomadas no seu sentido literal, se tornam inaplicáveis para nós, pois a cada tempo o mundo se apresenta diferente. Em virtude
dos evangelhos só terem surgido após a sua morte, muitas palavras atribuídas a Jesus não condizem com a sua forma superior e amorosa de transmitir orientações. Por outro lado, as várias traduções pelas quais esses livros passaram carregam distorções, foram adulteradas. Bem sabemos que determinada palavra num idioma pode ter significado diverso noutro idioma. Também dentro da mesma língua pode esse termo mudar de sentido com o passar do tempo, influenciado pelos costumes vigentes. Sob esse aspecto, portanto, a tradução literal nem sempre é fiel ao significado que a palavra representava no texto original. Exemplo típico se verifica com a palavra odiar. E diz na citação: se alguém vem a mim e não odiar, não odeia seu pai e sua mãe. Por exemplo, pode-se supor que Jesus a tivesse usado no sentido moderno do termo? É evidentemente que não. Odiar era amar menos. Lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que se haja cometido um erro uma única vez para que aqueles que copiaram possam tê-lo repetido. Muitas das aberrações e contradições em certos trechos dos Evangelhos, em parte, podem ser creditadas às traduções e à ausência de vocábulos que expressassem de maneira adequada o que o Cristo pretendia afirmar. Sendo assim, torna-se imprescindível o conhecimento do valor de muitas das palavras frequentemente empregues nos Evangelhos e que caracterizam o estado de costumes da sociedade judaica daquela época, para não incorrermos no erro de interpretá-las passados os séculos segundo nossos hábitos e características. A forma de identificação dos verdadeiros ensinamentos de Jesus deve alicerçar-se nos reais sentidos do que seja o amor, a justiça e a bondade divinas. Tudo o que contradizer esses princípios necessitará, da nossa parte, de uma abordagem mais racional. No entanto, tais condições não nos devem desestimular do estudo dos textos evangélicos, mas sim nos induzir a uma formação mais profunda na sua temática. Dessa forma, se ficarmos presos somente às palavras, sem buscar apreender o conteúdo mais profundo das suas lições, se não meditarmos no que elas têm a ver connosco, dificilmente conseguiremos captar o pleno sentido da mensagem cristã. Tudo nos soará apenas como uma bela filosofia sem aplicação prática, contudo. Com isso, surge a necessidade de nos dedicarmos continuamente ao seu estudo como bússola norteadora de mudanças imprescindíveis em nós, de modo a nos transformarmos em seres mais conscientes e espiritualmente mais elevados. O espírito de nome Miramês enfatiza que ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome, perdendo o seu verdadeiro saber. Importa que o conheçamos em espírito e verdade para o nosso próprio bem. Para nós, caros amigos e ouvintes, o que deve vigorar é a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Na prática, é mais fácil ler e julgar, entender os ensinamentos de Jesus do que exercitá-los e realmente assimilá-los no dia a dia, aprimorando as nossas qualidades morais. Poucos verdadeiramente conhecem o poder transformador do Evangelho. Talvez o conheçam na teoria, sem, no entanto, tê-lo provado na prática, pois a prática exige a ação de que a leitura prescinde. Termino com esta frase: que os Evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devem ser lidos. Por isso, caros amigos e ouvintes,
A boa nova está ao alcance de todos. As preces, as orações ditas de coração e sinceras de sentimento alcançam distâncias incalculáveis. Estamos a precisar de voltar a casa como o filho pródigo, de voltar à fonte, de voltar à causa, porque o que estamos a ver é uma humanidade perdida em busca de algo que os enche de nada, os enche de vazio. E esse vazio vai aumentando, assim como a loucura, como a depressão, como as tendências suicidas. Esta boa nova que vos trago é a âncora que nos prende à vida e que nos fortalecerá para a vida em abundância, como aconselhava o Mestre. Caros amigos e ouvintes, não gostaria de me despedir de vós sem antes vos deixar aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim, para meditarmos durante esta semana que se aproxima: não descarregues o teu azedume, conflitos, nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Caros amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica. Foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado, aqui à mesma hora, por volta das 14h10. Deixo-vos um grande abraço, aqui em nome do Pedro Silva, e um conselho de amigo: deem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que se irá refletir mais tarde na vossa realidade exterior. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.